Vamos então dar início a mais um podcast. Em matéria tributária, nós trazemos aqui hoje uma semana importantíssima, onde o STF anunciou na sua agenda a possibilidade de julgamentos de pontos que vão fazer toda a diferença em relação às reformas tributária e trabalhista. E como nós não podemos deixar de dar a nossa colaboração para a sociedade, nós estamos aqui hoje com o professor Alex Alves, especialista em direito tributário, professor universitário, especialista já atuante na área há mais de 25 anos e vai trazer para nós aqui um cenário, vai trazer para nós aqui uma contribuição dentro desse cenário. Professor Alex Alves, antes da gente começar, nossa temática aqui vai trabalhar um aspecto que afetou bastante a comunidade empresarial aqui no Vale do São Francisco, os comerciantes e empresários aqui na região, e diz respeito justamente à TFF. Então, para a gente poder iniciar a nossa discussão, explica para a gente o que é a TFF. Melhor, muito bem. A chamada TFF quer dizer taxa de fiscalização do funcionamento, que é um tributo de competência dos três entes, né? Tanto pode ser cobrado pela União, pelos estados e também pelos municípios. Ela se fundamenta no poder de polícia de cada ente federal em fiscalizar determinada atividade. E também quando há a prestação de um serviço público específico e divisível. Por exemplo, da taxa de esgoto, uma vez que a água que você consome em casa é descartada pela rede de esgoto e há um tratamento específico dessa água que você descarta, você remunera o município que lhe prestou o serviço de tratamento com uma taxa instituída por lei municipal. A TFF, a que nós nos referimos agora, é também conhecida como alvará municipal. Todos conhecem como alvará, ou licença de funcionamento do estabelecimento, que é cobrada anualmente e baseado em critérios definidos na própria lei municipal. Perfeito. No caso aqui, nós tivemos alguns burburinhos relacionados à TFF aqui na região do Vale do São Francisco, mais precisamente na região aqui de Juazeiro. Explica para a gente o que foi que aconteceu com a TFF em Juazeiro. Bom, até 2023, a taxa de fiscalização do funcionamento, o alvará municipal cobrado às empresas, a todos os segmentos comerciais e empresariais de Juazeiro, era baseada na metragem do estabelecimento. E um valor que cabia no orçamento de todos os empresários, um valor módico como toda a taxa deve ter. A taxa ela não pode guardar uma natureza, um viés arrecadatório, porque dentro das espécies tributárias, o imposto tem finalidade arrecadatória, a contribuição tem finalidade arrecadatória, mas a taxa ela deve guardar modicidade no seu valor, porque a taxa ela é um tributo parafiscal, ela não tem natureza fiscalizadora. O município de Juazeiro, em 2023, através da lei complementar número 70, modificou a base de cálculo, associando a cobrança não mais ao tamanho do estabelecimento, mas agora a receita bruta do estabelecimento, ou seja, tudo aquilo que ela fatura por ano. Daí o fator de preocupação. Certo. Então você falou aí que a taxa ela não é, ela tem um aspecto muito específico, ela não pode ser encarada como uma natureza arrecadatória. É isso mesmo? Eu entendi errado? Exatamente. No caso, então, por que isso importa no caso da TFF? Nós temos notícias de um aumento extremamente preocupante, em alguns casos chegamos à cifra de mais de 3.200% de aumento na TFF. Exatamente ou possivelmente por erro no enquadramento ou erro na interpretação do uso da legislação. Uma vez que determinadas atividades econômicas não estão sujeitas à competência de fiscalização municipal. A exemplo, a compra e venda, seja ela de materiais de construção, seja ela de mineração, seja ela de frutas e verduras,
uma vocação natural econômica do Vale de São Francisco. Então a taxa ela não pode crescer à medida que o faturamento de uma empresa que não está sujeita à fiscalização do município cresce. Aliás, nenhuma taxa pode ter um viés baseado simplesmente na receita. Tanto é que criou-se faixas de faturamento em valores específicos dentro dessas faixas. Mas há limites constitucionais e, em casos de aumento desproporcional, há possibilidade, sim, de um erro jurídico praticado pelo município. Entendo. A preocupação está justamente no impacto quando existe essa desconexão entre o valor cobrado e a finalidade primordial da taxa, que seria fiscalizatória? Isso. A taxa ela serve para remunerar o custo da atividade. Então, se o custo da atividade não subiu 3.200%, obviamente que a taxa de fiscalização desse funcionamento ela não pode ter um aumento dessa natureza, sob pena de nós malbaratarmos o princípio da proporcionalidade. É desproporcional um aumento da taxa quando o custo da atividade estatal para a qual foi instituída aquela taxa não aumentou nessa proporção. O que é que os empresários, e acredito também que aí, no caso, os contadores, são peças fundamentais também nesse processo de verificação, né, desses impactos, o que é que eles precisam fazer então? O que é que eles precisam guardar? O que é que eles precisam apresentar? Como proceder? Bom, primeiramente é necessário avaliar o caso concreto. Em todos os casos aconteceu da mesma maneira, porque uma regra genérica alterada ela não atinge todos os contribuintes do mesmo modo e ao mesmo tempo. Então, aquelas atividades de receita bruta considerável, é necessário que os profissionais da área, os seus diretores, gerentes e contadores, verifiquem esse enquadramento, verifiquem os critérios legais, verifiquem o caso concreto de sua empresa. Caso esse aumento tenha sido exagerado, desproporcional, é necessário procurar um tributarista, um profissional, um escritório especializado, para que seja feita essa avaliação, caso a caso, e possa se definir o meio jurídico adequado para tentar recompor ou alterar, impugnar esse lançamento que foi feito errado. Professor Alex Alves, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela colaboração, pelo discernimento precioso que você nos trouxe aqui sobre o tema. Vocês que são empresários, contadores, prestem atenção, então, confiram seus documentos fiscais, confiram seus documentos contábeis antes de tomar qualquer decisão, tá certo? Caso vocês tenham algum tipo de dúvida, procurem sempre uma orientação técnica especializada, certo? Empresário, converse com o seu contador, verifique direitinho o enquadramento que tem sido utilizado nessa cobrança, certo? E qualquer informação, ela trabalhada de forma preventiva, ela evita naturalmente decisões precipitadas e ajuizamentos indevidos, né? E a melhor arma de trabalho dentro do direito tributário é a prevenção, é a análise correta de cada caso em concreto. Lembrando, esse é o conteúdo informativo e traz para vocês aqui a possibilidade de refletir se o seu caso está ou não enquadrado dentro da temática abordada. Obrigado pela participação, professor Alex. Obrigado por você que nos assiste.